Antigos sussurros. Conhecimento proibido. Ecos de um tempo esquecido, onde o saber era guardado em segredo. O mundo das orações esquecidas está envolto em mistério. Livros antigos e pergaminhos guardam segredos que poucos ousam desvendar. Estas não são as simples preces do nosso dia a dia. São palavras carregadas de poder e significado profundo. São resquícios de um tempo em que os homens viam o mundo de forma diferente. Um tempo em que cada palavra tinha um peso sagrado. Uma época em que a linha entre o sagrado e o profano era tênue, onde o divino e o mundano se entrelaçavam. Essas orações eram mais do que pedidos de ajuda. Eram invocações de forças além da compreensão humana. Acreditava-se que elas detinham poder real. Poder para curar. Poder para amaldiçoar. Poder para transformar a realidade. Poder para controlar as forças da natureza. Para comandar os ventos, as águas e a terra. Mas esse poder tinha um preço. Um preço que exigia sacrifícios e coragem, um preço que poucos ousavam pagar. E aqueles que pagavam, muitas vezes, encontravam destinos sombrios e desconhecidos. No princípio, as palavras eram sagradas. Não eram meras ferramentas de comunicação. Eram vistas como pontes para o divino. Pronunciamentos que poderiam moldar a realidade. Essa crença estava entranhada na cultura de muitos povos, dos druidas celtas aos pajés de tribos ancestrais. As palavras detinham o poder de invocar os deuses, de apaziguar espíritos, de influenciar o curso do destino. Mas esse poder não devia ser usado levianamente. Se mal utilizado, poderia levar a consequências inesperadas, consequências que poderiam ecoar através de gerações. As origens das orações proibidas são tão variadas quanto as culturas que as originaram. Cada cultura, com suas tradições e crenças únicas, contribuiu para um vasto mosaico de práticas espirituais. No Antigo Egito, sacerdotes guardavam encantamentos secretos. Esses encantamentos eram considerados tão poderosos que apenas os mais altos sacerdotes tinham acesso a eles. Acreditava-se que eles garantiam aos faraós o domínio sobre a vida e a morte. Esses rituais eram essenciais para assegurar a passagem segura dos faraós para a vida após a morte. No Oriente, persistiam rumores de mantras proibidos. Esses mantras eram transmitidos de mestre para discípulo, sempre envoltos em mistério. Mantras que diziam ter influência sobre os elementos e desbloquear o potencial oculto. Acreditava-se que esses mantras poderiam controlar a natureza e trazer harmonia ao praticante. Cada cultura desenvolveu seu próprio conjunto de orações proibidas. Essas orações eram frequentemente usadas em rituais sagrados e cerimônias importantes, cada uma refletindo suas crenças e medos únicos. Os artefatos rituais eram símbolos poderosos dessas práticas espirituais. Essas orações foram passadas através de gerações. Os anciãos eram os guardiões desse conhecimento, assegurando que as tradições fossem mantidas vivas, muitas vezes envoltas em segredo e guardadas por indivíduos ou grupos selecionados. Esses rituais secretos eram realizados em locais sagrados, longe dos olhos curiosos. Um exemplo é a lenda sussurrada da Ladainha das Sombras, uma oração que diziam conceder ao usuário controle sobre a vontade de outra pessoa. Outro é o Canto do Desatar, que se dizia romper os laços do próprio destino. Esses sussurros, fragmentos de um passado esquecido, sugerem o poder potencial dessas orações. Mas a verdadeira natureza dessas preces permanece indefinida. Seriam ferramentas benevolentes usadas para o bem maior? Ou seriam armas perigosas empunhadas por aqueles que buscavam ganho pessoal? As respostas, ao que parece, perderam-se no tempo. Seção 5. O fascínio do poder. Mergulhando nos conhecimentos proibidos. A atração pelo conhecimento proibido é uma força poderosa. O desejo de controlar o incontrolável, de conhecer o incognoscível. Esse desejo levou muitos a buscar os segredos das orações proibidas. Alguns são movidos pela curiosidade, outros pelo desespero, e outros ainda pela sede de poder. Mas a busca por tal conhecimento é repleta de perigos. É uma jornada pelos cantos mais obscuros da natureza humana.
uma jornada onde a linha entre o certo e o errado pode se tornar tênue. Seção 6. O preço do conhecimento proibido, revelando os perigos. Os perigos relacionados às orações proibidas são numerosos. Alguns acreditam que essas orações podem atrair entidades malévolas, que elas podem abrir portais para dimensões que é melhor deixar intocadas. Outros alertam para o risco de um contragolpe espiritual, do preço que exercer tal poder pode ter sobre a alma. As consequências do uso dessas orações são frequentemente imprevisíveis. Elas podem se manifestar de maneiras inesperadas, corrompendo o usuário por dentro ou desencadeando o caos no mundo ao seu redor. Seção 7. Os Guardiões dos Segredos. Por que as orações foram proibidas? As razões para a supressão dessas orações são complexas. Algumas foram consideradas perigosas demais para os não iniciados. Seu poder, grande demais para ser deixado sem controle. Outras foram vistas como uma ameaça à ordem estabelecida, um desafio à autoridade daqueles que detinham o poder. Seja qual for o motivo, essas orações foram sistematicamente apagadas da história. Sua existência riscada dos registros. Seu conhecimento transmitido apenas por meio de sussurros e sombras. Seção 8. O peso do silêncio. Conhecimento perdido e suas implicações. A perda desse conhecimento é uma tragédia. Representa um rompimento com o nosso passado, uma quebra na corrente do entendimento. Alguns argumentam que essas orações guardam a chave para desvendar verdades ocultas sobre nós mesmos e o universo, que sua supressão nos privou de percepções valiosas. Se essas alegações têm algum mérito, é discutível, mas uma coisa é certa: a supressão das orações proibidas deixou um vazio em nossa compreensão do passado. Seção 9. Em busca do invisível. A busca interminável pelas orações proibidas. Apesar dos riscos, a busca pelas orações proibidas continua. Impulsionados pela sede de conhecimento, pelo desejo de poder, ou talvez por um anseio de se reconectar com um passado esquecido, alguns enfrentam a escuridão. Eles mergulham em textos antigos, buscando fragmentos de conhecimento perdido. A busca é repleta de perigos, tanto físicos quanto espirituais. No entanto, o fascínio pelo desconhecido, a promessa de poder proibido, continua a atrair os buscadores como mariposas a uma chama. Seção 10. As sombras da dúvida, separando fato de ficção. A linha entre fato e ficção é tênue quando se trata de orações proibidas. Lendas e boatos são abundantes, cada um mais fantástico que o anterior. Separar a verdade da invenção é uma tarefa desafiadora, que exige uma dose saudável de ceticismo e um olhar perspicaz. Seriam essas histórias nada mais do que folclore antigo? Ou será que elas contêm um fundo de verdade? A resposta, ao que parece, está em algum lugar nas sombras. Seção 11. Conclusão. Uma revelação ainda por vir. O mundo das orações proibidas é um reino de mistério e perigo, um lugar onde poder e risco andam de mãos dadas. Cada página, cada símbolo, carrega consigo um fragmento de um passado esquecido. Embora muito desse conhecimento tenha se perdido no tempo, os sussurros permanecem. Sussurros que ecoam através dos corredores do tempo. Sussurros que indicam uma época em que os humanos ousaram se comunicar com forças além de sua compreensão. Forças que poderiam tanto proteger quanto destruir. A busca para descobrir a verdade sobre essas orações continua. Pesquisadores e arqueólogos dedicam suas vidas a desvendar esses mistérios. É uma jornada ao âmago do nosso passado coletivo, uma exploração que nos leva a questionar o que sabemos sobre nossa própria história, uma busca por conhecimento que pode iluminar o presente e talvez até moldar o futuro. Cada descoberta, cada revelação nos aproxima mais da verdade. As respostas estão lá fora,
esperando para serem encontradas. E com cada passo, nos aproximamos mais de uma revelação que pode mudar tudo.